Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Medical Isotalks. E é um podcast totalmente dedicado aos bastidores da medicina nuclear. E mais uma vez eu recebo aqui o Dr. Eber, que é físico e sócio fundador da Medical, e a Denise Cereja, né, esse sobrenome maravilhoso, que é a nossa especialista em produtos e também é mestre em tecnologia das radiações. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito complexo num país do tamanho do Brasil, que é um continente, que é a questão da logística. Como é a entrega desde a produção do material que nós utilizamos na medicina nuclear até as clínicas e hospitais. E eu já adianto para vocês que é algo muito difícil, mas a gente vai tentar desmistificar, facilitar para que vocês consigam entender melhor esse fluxo. E eu já vou pedir desculpas, né, aqui para o Dr. Ever. Que vergonha, meu Deus. Nos 2 últimos episódios eu falei para vocês seguirem as redes sociais e eu me confundi com a sigla Medical ADL, ALD, fiz uma salada de frutas aqui. Já vou aproveitar a oportunidade, Eber, por favor, explica o significado da sigla no final do nome da empresa, por favor. Maravilha, doutora Maiara. Na verdade, assim, no começo bastante gente, na verdade, confundia, né? Mas de fato é o seguinte, né? Medical, armazenagem, logística e distribuição. Perfeito. Então, medical, D. ALD, né? Justamente porque sem a logística não se há distribuição, ou sem uma armazenagem não há a questão toda desse interim, né? Então, portanto, medical, ALD. Perfeito. Agora acho que eu vou gravar essa sigla, viu, desculpa. E, meninos, então vamos falar como que, você pode explicar pra gente como que a Medical garante que cada etapa desse processo de produção até a entrega das clínicas seja realizada de forma eficaz, segura, com qualidade? Perfeito, claro, sim, será um prazer, né. É interessante a gente pensar, né, que toda vez que nós estamos, falando de um medicamento, né, vamos, né, a gente já explicou um pouquinho sobre as definições, então vamos supor quem está falando da entrega de um radiofármaco, né, nós estamos preocupados, na verdade, que na ponta do processo tem sempre um paciente que, na verdade, precisa daquele radiofármaco, seja para uma terapia, seja para um diagnóstico, né, uma questão de responsabilidade mesmo, né. Então, a Medical tem se esforçado para garantir de forma segura e eficaz a logística desses radiofármacos, não importa se ele foi produzido num centro aonde os isótopos em si são para a medicina nuclear convencional, né, é lá para a cintilografia ou lá para o tratamento da iodoterapia, né, como também os isótopos que são de tempo mais curto, né, que a gente conhece como meia-vida no nosso jargão do dia a dia, né, que são os produtores, né, onde vão estar voltado para a imagem molecular, para o PET. Então, cada qual, independente, nós temos aí a preocupação de sempre chegar antes do horário de uso daquele medicamento que nós conhecemos como horário de calibração. E para isso nós temos todo um back office que está preocupado com a logística, o regulatório e a garantia de qualidade, que formam os 3 pilares necessários para garantir que lá na ponta, né, o médico possa dar o diagnóstico para o paciente ou acompanhar a sua terapia, né, e a gente sabe que muitas vezes isso muda a conduta clínica ou melhora a qualidade de vida do paciente. Então essa é a nossa responsabilidade. Com certeza. Só traduzindo aqui um pouquinho para o pessoal, quando uma clínica, um hospital compra o material radioativo, ele compra já uma dose prevista, né, que é a dose calibrada. Então, assim, por exemplo, eu vou comprar um gerador que tem uma radiação de 1000 miliquirris, né, então o Weber, ele tem que entregar para esse serviço 1000 miliquirris no horário combinado. E a questão da radiação, né, que ela é viva, então, assim, tem que sair com uma dose maior lá do centro de distribuição de vocês, Exatamente. porque vai passando o tempo, essa radiação ela vai decaindo. Então, isso que é difícil também para as pessoas compreenderem. E cada radiofármaco também pode ter uma variação aí dessa meia-vida, ou seja, você consegue explicar melhor o que que é meia-vida? Que eu demorei isso para entender na residência, meu professor de física explicou várias vezes. Claro, na verdade, assim, para todos nós aqui, de modo geral, a gente pode falar que é aquele intervalo de tempo para que a gente perca metade,
vamos dizer assim, da quantidade de radiação que tem dentro daquele produto, daquele medicamento, né, ou seja, um intervalo de tempo para se perder metade da atividade. Então tudo isso é levado em consideração na nossa logística, porque a gente tem um país que na verdade, assim, é de tamanho realmente que a gente chama de continental, né, e nós temos aí mais de 484 clínicas de medicina nuclear espalhadas em todas as regiões brasileiras, né. E quando a gente sai de um centro produtor, que principalmente para atender as clínicas, né, que de novo, né, trazendo um conceito da medicina nuclear convencional, que é a cintilografia, a iodoterapia, né, toda essa área em si, nós temos que pensar que nós temos que atender a última clínica lá no norte do Paraná, ou desculpa, né, no norte do Brasil, no norte do Paraná ou no norte do Rio Grande do Sul, no sul realmente, na última clínica lá em Santana do Livramento, né, como uma clínica em Manaus ou na ponta, são os extremos. Só que toda clínica, segunda-feira, né, Denise, segunda-feira, 6 horas da manhã, ela quer eluir o seu gerador. E você sai do centro produtor, às vezes sexta-feira à noite. Então, como fazer isso? Como vencer os desafios logísticos de forma adequada, segura, com o regulatório sendo atendido, trazer padrões de qualidade como ISO 9001, ESG, para dentro de uma logística tão complexa que é o transporte de radiofármacos. Como atender isso? Então, é isso que a gente tem, na verdade, constantemente se desenvolvido, se reinventando, porque os desafios, né, como a gente falou no episódio anterior, não é só do abastecimento, mas o desafio que engloba o mundo da medicina nuclear no Brasil hoje, envolve também os desafios logísticos que foram mudando ao longo do tempo. A gente sabe que companhia aérea, né, saiu, outra entrou, outra não entrou, outra fez, então, ou seja, é o nosso desafio do dia a dia. Deixa eu fazer um adendo, Vai lá. porque eu tenho certeza que muita gente do outro lado está perguntando da onde é esse centro distribuidor, pensando na logística do Brasil. O centro distribuidor é em São Paulo, gente. Então imagina que de São Paulo a gente vai distribuir isso daí para o Brasil inteiro. Exato. Não só São Paulo, mas para o Brasil inteiro. E essa distribuição é feita de via terrestre e aérea? Terrestre e aérea. Certo. E são todas as companhias aéreas que fazem esse serviço? Não, Ah, é apenas uma? apenas uma, justamente pela questão de ser um elemento radioativo, de ser radiação, que é também, ainda é, aquele bicho de 7 cabeças. Meu Deus, isso daí vai me fazer mal e vai me dar câncer, que é o que a gente escuta, né? Sim. E não é assim. Então, E e existe todo um preparatório, né? Todo um treinamento para que as pessoas saibam trabalhar com isso com segurança. E o interessante, né, complementando, né, Denise, é justamente o seguinte, né? Hoje tem-se um hub, tem-se uma empresa, até a Medical tem dentro da sua estrutura o transporte realmente aéreo também com a nossa responsabilidade, com as nossas lojas de transporte aéreo, justamente para trazer para a medicina nuclear a responsabilidade de ponta a ponta, né? Tem outras pequenas empresas, né, outras empresas que estão fazendo algumas áreas pontuais, mas não tem o que a gente fala de o braço, o voo, no horário certo, na hora certa, no horário que a medicina nuclear precisa. Então, esse é o desafio que a gente tem hoje. É olhar para a calibração, olhar para a hora que a clínica precisa e saber a hora que você tem no centro produtor. Então, esses tempos atrás, né, vocês vão bem lembrar, né, tivemos aí um apagão, né, enfim, causado por um determinado problema, um ataque nesse centro produtor, né, e ficamos mais de 10 dias sem material. Então foi aquele desespero quando o centro voltou para ter aquela quantidade toda de material. Então foram menos de 38 horas, né, 40 horas no máximo para sair de São Paulo aos extremos do país para entregar esse material. Então assim, essa é a nossa preocupação. Eu costumo dizer o seguinte, né, a medicina nuclear, ela pode ter, né, doutora Maiara, o melhor equipamento, ela pode ter aquele equipamento de ponta, ela pode ter toda aquela equipe que está pronta, só que a mágica não acontece se o radiofármaco não estiver lá na clínica. Você não faz o exame, você não atende o seu paciente. E todo bom mágico,
o truque não funciona se não tiver quem? Os seus ajudantes, os auxiliares. Então, a logística é, na verdade, o auxiliar da medicina nuclear. Não importa o centro produtor fazer, não importa a medicina nuclear estar pronta para usar, se o radiofármaco não for entregue É no horário fundamental. e com a devida destreza. É fundamental. Não é, Denise? E diante disso, né, como a gente acaba dependendo de terceiros como a companhia aérea, né, então a chance das coisas darem errado é muito grande, né, de atraso, de você não receber a radiação que você comprou, né, para cumprir a sua agenda. E, Denise, quando essas coisas erradas acontecem, que é um Deus os acuda, como que vocês ajudam seus clientes? A primeira coisa é ser honesto, né? A gente explica o que está acontecendo, explica da onde vem, como funciona. Eu acho que a grande dificuldade realmente é eles entenderem. Poxa, mas eu cheguei aqui no horário, mas a medicação não chegou no horário. E aí eu não tenho como trabalhar, de repente, com todo mundo. Ou a gente calcula, né, trabalha com a menor dose possível para que consiga atender os pacientes. E muitas vezes a gente pede desculpa para o paciente, apesar de não ser na maioria das vezes não é um problema da clínica, a gente pede desculpa para o paciente e pede que ele espere um pouco mais para que a gente consiga trabalhar com esse material mais para frente, num horário posterior e ainda assim atender o paciente. E Dê e Eber, vocês devem ter passado por situações, né, que alguém foi lá e pediu socorro para vocês, né, que não recebeu o material, que é bem comum. Como que vocês já ajudaram esses clientes? Se a Dê quiser começar falando alguma situação que você ajudou algum cliente. Bom, esses dias eu vou contar uma bem recente, que assim, aconteceu nesta semana. Nós tivemos um problema, né, com um dos lotes de recebimento desse centro produtor, assim, pensando que nós não temos uma usina nuclear, tá? Então o Brasil depende totalmente de fonte externa. Hoje a gente tem 3 países que fornecem esse elemento radioativo para o Brasil. E um desses, né, fornecedores ficou preso no aeroporto e não conseguiu emitir a documentação para liberar a entrada no país. Com isso, acho que mais de 20 clínicas do Brasil inteiro ficaram sem receber um gerador para trabalhar. São Paulo, né? O meu outro serviço aconteceu isso, ficamos sem trabalhar, sem ter material para trabalhar. E aí ficou naquela expectativa, porque cada dia é uma surpresa. Você vai mexendo na tua agenda com os seus pacientes dia a dia, esperando que as coisas resolvam. E um outro cliente da Medical perguntou, né, vamos receber gerador amanhã, que horas vai chegar o gerador? E eu já sabia que não ia ter gerador. E avisei, né, compartilhei: "Amiga, não vai ter gerador essa semana, fica tranquila, cuida dos teus pacientes", porque os pacientes ficam esperando, e a gente também fica esperando, porque é um dia após o outro. Quando aconteceu o ataque, né, no cibernético, que a gente já sabia, já existia uma previsão de tantos dias sem material, você consegue trabalhar melhor, conversar com o teu cliente, remanejar, montar agenda e tudo mais. Lembrando que a gente não atende só, paciente de particular, né, a gente atende SUS, a gente atende uma gama gigantesca de paciente que depende daquilo e que o sistema não é tão simples de você remanejar ou de você cancelar. E fora isso, você ainda tem que informar para o governo por que você não está atendendo aquele paciente. Então, assim, é muito complexo. E quando acontece como essa semana, que a gente não sabe se vai ter, se não vai ter, a gente trabalha como um dia após o outro. Eu penso, acontece hoje, eu recebo informação às vezes 4 horas da tarde de que não vou receber material e eu vou pensar na minha agenda de amanhã. Então a gente fica até altas horas tentando falar com o paciente para que ele não perca tempo, para que ele, né, não venha. Muitas vezes pacientes que vêm de ambulância, que vêm de outras cidades. Então tem toda uma logística pelo lado do paciente para ser atendido. Então, assim, a gente vai ajudando os amigos da medicina nuclear conforme a gente pode. E puxando, acho que desse ponto, né, acho que eu posso colocar também, complementar respondendo a pergunta, que é justamente o seguinte, né,
Do lado de lá da bancada, ou seja, dentro da clínica de medicina nuclear, a gente sabe o que a gente sofre com o paciente ali do lado para dar informação para ele, e essa palavra é importante. Na medicina nuclear, o que mais a gente precisa é de informação. Sim. Então, do lado de cada bancada, é justamente o que a gente faz, né? Nós, em termos de logística, é quem dá a mão dos 2 lados, para o centro produtor e para a clínica de medicina nuclear. Então, a informação é importantíssima. Dar essa informação com previsibilidade para a clínica, né, mesmo que: "Olha, eu estou lá na ponta, o centro produtor não conseguiu produzir, olha, hoje, né, vai ter algum problema, estamos aqui vendo". Ou seja, a clínica vai já está sabendo da informação, tá ali. Então a informação para medicina nuclear é importantíssima. E como que a gente faz ajudando, né, a clínica Isso é ou para importante. resolver um determinado problema, né? A médica hoje, ela é dedicada à sua logística para a entrega dos nossos produtos e a entrega justamente dos produtos dos centros produtores para a clínica de medicina nuclear. Nós rodamos mais de 240.000 quilômetros todo mês dedicado à medicina nuclear. Nossa, é muito São em torno de 5.000 entregas mês nossa, é muita coisa. dedicadas. Mas a gente não quer pensar que uma vai ficar para trás, ou aquele centro que ou a clínica que pediu atrasado, ou o gerador que saiu atrasado. Então já teve clientes, principalmente naquela época do apagão, do ataque cibernético, de ligar para mim desesperado falando assim: "Fizeram o meu gerador, a gente não sabia como pedir, por favor". Ótimo, estamos aqui. Então ajustar a logística, fazer alguma ponta dedicada, ou muitas vezes apertar o intervalo de tempo para que a clínica possa realizar aquela preocupação de ter o paciente na ponta. O paciente não é da clínica, o paciente é nosso, é trazer essa responsabilidade para dentro de casa. Com certeza. Então, essa é a ajuda, é sempre não deixar a clínica sem material. O que a gente pode fazer como distribuidor ou como logística, a gente faz para atender o nosso parceiro lá na ponta. Ótimo, Heber. E assim, pelo que eu percebi também nessa conversa, além dessa complexidade logística, tem a complexidade das documentações, né? Ex Nem a D falou que a medicação, a radiação ficou parada lá na alfândega, né? A gente sempre recebe também, a entrega vai ser posteriorizada porque está preso na alfândega lá no aeroporto, né? Então, assim, se vocês puderem falar um pouco sobre essas documentações que são exigidas, todos os órgãos, né, Anvisa, Senem, ANTT, IBAMA, o que que vocês podem falar sobre isso? eu vou puxar então essa parte para mim, né, como diretor de regulatório, né, então eu não tenho como errar agora, né. Não dá para fugir. É. Mas assim, seja do lado medical ou seja do lado dos centros produtores que fazem a importação desses materiais, né, é de fundamental importância que tenha na cadeia evidenciado todo tipo de documentação que é preciso, né. Então assim, é um produto para a saúde, é um medicamento, então sabe que vai precisar da autorização da Anvisa, vai precisar da Receita Federal, né. Ah, é radioativo, então vai precisar da Senem, né. Ou seja, sabe realmente quais são os pontos. E realmente quando trava um radioativo, né, ou vamos trazer agora para o nosso linguajar mesmo, um radisótopo, né, na receita ou na aduana, né, complica toda a situação. Então a gente sabe o que o centro produtor passa quando esse material não sai, né, porque nós fazemos as nossas importações dos materiais que vêm para Bacom da Bacom. Então a gente sabe muito bem quais são os pontos. E hoje, o que é mais a gente tem é licença, viu, Mayara? Perfeito. Então assim, é Anvisa, é Senem, é NTT, né, digamos, IBAMA. IBAMA, né, ou seja, fora as estaduais, né, ou as municipais. No Brasil ainda tem isso, tem Então, assim, o que mais se tem é isso, tá? Então o que a gente sempre preza é ter as licenças em mente, quais são os prazos de renovação e quando que a gente tem que entrar antes, para contar realmente, para ter tudo 100%. perfeito, Heber. Bom, pessoal, como vocês viram, imprevistos na medicina nuclear acontecem toda semana. Então, assim,
estejam mais seguros, saibam o que a Medical tem para oferecer para que vocês trabalhem com maior tranquilidade e ofereçam o melhor para seus clientes e pacientes. Se vocês gostaram desse episódio, eu vou pedir gentilmente o like e o joinha de vocês. Compartilhem esse conteúdo com o maior número de pessoas para que a medicina nuclear seja disseminada para o Brasil inteiro, que é uma especialidade linda que ajuda milhares de pacientes todos os dias. Não deixe também de seguir a Medical ALD. Acertei. Isso, exatamente. No Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até logo.